Boa tarde, 1h32 no Acre. Quero dar as boas-vindas a quem acompanha a programação da TV Gazeta. O Laércio já apertou o biloto mostrando as formas como você pode acompanhar o programa. Pelo Instagram, Facebook, YouTube, tem o WhatsApp, não é? Você viu que o Astério cometeu uma mentirinha, né? Disse que ele voltaria amanhã, mas na verdade ele já está aqui. Você vai entender o porquê que o Astério Moreira está aqui. Mas antes disso, né, você vai entender o porquê, porque eu vou pedir para o Laércio apertar o biloto rapidamente. Eu vou pedir para a produção vai colocar um vídeo curto, 36 segundos, correto? A gente vai usar esse vídeo. O que você vai ver nesse vídeo? Você vai ver dois cidadãos agredidos em plenário na Câmara de Vereadores de Rio Branco. O que está em jogo, o que está em discussão, é a qualidade da probidade administrativa, a qualidade da gestão da Fundação Garibaldi Brasil, da Prefeitura de Rio Branco. É isso que está em jogo. É isso que está em questão. E essa mesma Câmara de Vereadores que agrediu dois cidadãos é a mesma que se negou a ouvir o presidente da Fundação Garibaldi Brasil em dar explicações públicas sobre dinheiro público, recurso público. É dinheiro público. Nós não ficamos indignados quando sabemos de alguma informação, temos alguma reportagem mostrando desvio de dinheiro da saúde, da educação, da infraestrutura, os esquemas que são utilizados. Nós ficamos muito indignados. A cultura é dinheiro público do mesmo jeito. É o mesmo dinheiro. Mas a gente percebe uma pouca disposição para poder observar o follow the money, né? O seguir o dinheiro. Parece que o poder público não tem muita disposição quando o assunto é recursos para a cultura. Não é? E eu vou lembrar aqui uma situação. A gestão de Tião Bocalon abriu alas dando porrada em Gari. E o último ano, né? Pelo menos o penúltimo ano da gestão Bocalon, trata artistas da forma como você vai observar agora. Eu queria que o Laércio apertasse o biloto aí para mostrar como é que foi, como foi tensa a sessão de hoje da Câmara de Vereadores. Aperta o biloto aí, Lala. Quem você viu sendo agredido aí pela segurança da Câmara de Vereadores foi o Diogo Soares. Isso aconteceu porque na tribuna estava a artista Camila Cabeça, que inclusive esteve conosco aqui. Ela estava exigindo da Fundação Garibaldi Brasil, da direção da Fundação Garibaldi Brasil, transparência na administração, na gestão dos recursos da Lei Paulo Gustavo. Deixa eu só explicar rapidamente aqui. A Lei Paulo Gustavo, ela é resultado de um trabalho de toda a classe artística do país inteiro, que observaram que tinha o dinheiro do Fundo Nacional de Cultura ali intocado, na época do presidente Jair Bolsonaro, enquanto a classe artística estava padecendo, com dificuldades em função da pandemia. O parlamento, junto com a classe artística, fizeram com que elaboraram essa Lei Paulo Gustavo, que inclusive foi vetada pelo então presidente Jair Bolsonaro. E depois o próprio Congresso derrubou o veto do presidente e a lei é uma realidade. Para o Acre, estão vindo para cá
30 milhões de reais. É um pouco mais, quase 31 milhões. É muito dinheiro. Nós sabíamos, nunca teve esse tipo de recurso para cá. Para a área da cultura, nunca. Ora, eu nem conto, né, a vergonhosa verba para a cultura em alguns governos. Não é? O fato é que problemas com a gestão da Paulo Gustavo já estavam no radar. Sabíamos que iríamos ter algum problema. Agora, o que nós não pensávamos é que a coisa seria tão espatifada desse jeito. Porque a Fundação Garibaldi Brasil contratar sem licitação uma empresa chamada Espetos Bar, que está sediada em Sena Madureira, e você vai lá na tal da Espetos Bar, que foi a empresa contratada para poder gerenciar, ajudar o que é previsto em lei. Isso aí não é o problema. Acontece que a Espetos Bar, onde você vai lá hoje, é uma empresa de assessoria rural. Assessoria rural. Correto? Quem foi que disse que essa empresa, essa tal de Espetos Bar, sei lá qual o nome, a razão social, quem foi que disse que ela tinha expertise? Quem foi que disse que ela tinha autoridade para lidar com a orientação, elaboração de projetos? Quem foi na área de cultura? Quem foi que disse? Quem foi que referendou essa empresa? Você vai atrás de um dos donos da empresa, lá no Nordeste, é isso? Lá no Nordeste, sei lá por onde, o rapaz, ou é do Nordeste. Há um ano que o camarada não... Que empresa é essa? E por que aí a Fundação Garibaldi Brasil solta uma nota? Não, todos os trâmites foram obedecidos, etc, etc. Aí a figura que faz a costura entre o Comitê de Cultura, não é? O Conselho de Cultura, perdão, tem relações com a empresa e ninguém da cultura conhece o camarada. Não. É o que eu estou dizendo. É o que eu estou dizendo. Sabíamos que a Lei Paulo Gustavo traria um problema para os gestores públicos? Sem dúvida nenhuma. Ela é uma lei que tem que ser executada em caráter emergencial, tem que ser até o dia 31 de dezembro, entende? Mas como é que vai ser? Com essa qualidade de gestão? E aí me perdoem os meus amigos do Ministério Público, tanto do Ministério Público do Estado quanto do Ministério Público Federal, porque é verba federal. Então, parece que não está tão difícil assim para a gente seguir o dinheiro. Não, o Ministério Público Federal, então, esse daí, se quiser, resolve isso aí em meia hora. Não é? Ministério Público Estadual também. É dinheiro público. É verba pública. Será que a gente não entende a gravidade da situação? E outra coisa, você tratar cidadão desta forma, eles foram convidados. Eles estão ali por um convite. Eles não roubaram nada, entende? Eles foram convidados a ir para casa, essa casa aí é deles também. É deles também. E são tratados desta forma. Muito me admira também a presidência da Câmara de Vereadores. Ficou ali narrando como se estivesse narrando MMA. Que conversa é essa? Olhe, essa situação... Aliás, vou explicar agora por que o Astério Moreira está aqui. Além de ser um exemplo de companheirismo comigo, porque o presidente da Fundação Garibaldi Brasil era para estar aqui, sentado aqui. Desde sexta-feira eu fiz contato com o Anderson, para que ele viesse aqui se explicar. Na segunda-feira ficou tudo acertado. Aí depois teve uma desculpa, não, olha, houve um entendimento de que na segunda-feira eu não posso ir, porque a gente vai ter uma sessão na Câmara, alguma coisa do tipo, e na terça-feira eu vou. Tá aí, terça-feira, e aí? Isso também é uma gestão muito complicada, porque numa situação normal, de uma gestão que tem consciência e segurança da qualidade da sua administração, um problema como esse da Câmara de Vereadores, o próprio presidente da Fundação Garibaldi Brasil deveria, futuro do pretérito, hein? Deveria, futuro do pretérito, então tem uma condição, né? Deveria ser, pelejasse pela transparência.
Deveria ser ele o primeiro a estar aqui, deveria estar aqui cedinho, para se explicar. Por que que não veio? Não é? Ah, vai vir amanhã, certamente vai vir amanhã, e certamente não virá sozinho. Não virá sozinho, certamente que não. Devem estar, claro, articulando, planejando uma determinada resposta. E toda essa confusão aí na Câmara de Vereadores, em função da postura do líder do prefeito, correto? Que, segundo, eu conversei com o Diogo antes de vir para cá, segundo o que o Diogo se sentiu agredido pelas sugestões, pelas ironias, pelas provocações do vereador, e aí a gota d'água veio quando a Camila, usando a tribuna do parlamento, é agredida, dizendo que vocês têm que criar vergonha na cara. Perceba, meu telespectador, perceba a qualidade da nossa gestão pública, perceba o nível dos nossos representantes políticos. O nível é esse. Perfeito? E eu lembro, abriu a gestão dando porrada em Gari, e agora, no terceiro ano, no penúltimo ano da gestão, os artistas são tratados com essa paga aí. A paga para o artista é essa daí. Levar um mata-leão, o camarada com o filho dele ali. É impressionante essa situação. A Fundação Garibaldi Brasil, ela precisa exagerar na transparência. E olha só, se o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Acre, se eles pelejarem 45 minutos nessa matéria, nesse problema, eles vão, inclusive, chegar a outras instituições públicas. Porque, perceba, as possíveis danações que a Prefeitura de Rio Branco está sendo objeto de atenção desses camaradas, não pense você, imagine como é que está no interior. Se o Ministério Público Federal tiver um pouquinho de vontade, junto com o Ministério Público do Estado, em 45 minutos, 47 minutos, eles chegam, pegam um fio da meada e vão chegar, talvez, em outra instituição bem próxima à Fundação Garibaldi Brasil, com pessoas ali em pontos estratégicos, fazendo pontes com as fundações de cultura, as secretarias de cultura do município. Tudo de olho nesses recursos. Mas vamos lá, vamos teimando. Astério, boa tarde. Eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui, em função desse contratempo. Muito obrigado. E o nosso objeto aqui é pesquisa? Pesquisa, vamos lá, né? O que te chamou a atenção nessa pesquisa? Bom, pesquisa que a gente divulgou ontem, né? Aqui no Gazeta Alerta. Isso, agora a gente vai detalhar mais, né? Fizemos comentários. Eu acho interessante, tá? Primeiro é que a gente precisa, às vezes, estar insistindo num discurso, porque causa sempre um frisson, né? Causa um frisson. E, olha, gente, pesquisa, primeiro, são números, estatísticas. Ninguém vai brigar com número. Não dá. E segundo é que é uma leitura do momento, uma leitura do tempo. Portanto, a gente, né, faz aquela fotografia de como é que está o momento da política agora em Rio Branco e a pesquisa revela o momento que a gente está vivendo agora. Então, a princípio, é isso, né? Agora, a gente viu Marcos Alexandre, 31%. 31? É isso mesmo? 31? 31% e o Bocalhau 27%. 27%, né? Que estão ali os dois na cabeça. O que é que está demonstrando? Que o Bocalhau, se você ver pesquisas anteriores, a gente percebe que ele não tinha esses números. Então, há um reflexo positivo, eleitoralmente, do verão que ele está trabalhando. Das obras que ele está fazendo. Você vê que ele mudou o aspecto, até da divulgação e tal. Então, ela deve revelar isso, né? Marcos Alexandre saiu do PT e foi para o MDB. Demonstra também isso, porque no PT ele estaria muito mal hoje nas pesquisas. Isso eu acho que é um sinal. Então, é importante. A gente vê ali Minoro Quimpara. Ulisses, Minoro com 13%, Ulisses com 7%, Alisson com 2%. Esses três candidatos deverão fazer parte do mesmo grupo. Deverão. Então,
eu não acredito muito que o Minoro seja candidato, nem o próprio Coronel Ulisses, então, para onde é que vai os votos do Minoro? Aí é que está. Pensamento meu, acho que vai muito por Marcos Alexandre, que é mais ou menos o mesmo eleitor. Ulisses, talvez 100%, você até me fez a pergunta, né, no rádio, onde é que vai o eleitor? O eleitor do Ulisses. O eleitor do Ulisses vai para o Bocalhon, né? Pronto, vai para o Bocalhon. Então a gente vê um certo equilíbrio. Agora, aí tem uma coisa interessante, que é o Alisson. E até ontem o PP fez uma demonstração, né, de apoio à candidatura dele e tal, e nas pesquisas ele aparece ali com 2%. Só que eu acho que é muito cedo para considerá-lo fora do jogo, porque é estrutura. Quando você mede assim, quem tem estrutura? O candidato do governo e o prefeito que está no cargo. Quem não tem estrutura? Marcos Alexandre não tem estrutura. Ele não tem. Qual é a estrutura que ele tem? Marcos Alexandre tem a história dele, né? Tem a história, tem um legado de que foi prefeito duas vezes. O MDB tem um partido, o MDB, que é um partido tradicional, já foi governo do Acre, já foi prefeito de Rio Branco, né? Já teve a prefeitura por várias vezes, com Mauri, com o próprio Flaviano e tal. Então, quer dizer, um indicativo também que vai ter segundo turno, se hoje fosse a eleição com base na pesquisa. Mas não é, hoje não é a eleição, não é o momento. Então a gente vai ter muita água para rolar, mas eu acho que é um indicativo. Alguém diz, mas essa pesquisa não está certa porque coloca o Bocalhon com 27. Gente, a Real Big Data tem um histórico de boas pesquisas. De acerto, né? E de acerto. Tem. Pronto. Esse é um ponto que eu considero. Não é um instituto local, é um instituto de São Paulo, né? A Real Time Big Data, ela está para a Record TV, assim como antigamente o Ibope estava para a Rede Globo. Então, o nível é esse. Tem uma credibilidade, não vai querer arriscar sua credibilidade numa pesquisa de capital como Rio Branco. Então, agora, tem que ser considerado. Deixa eu te colocar aqui uma coisa, que você colocou aqui uma fala sua a respeito da migração do voto do Minoro, para onde iria, né? E só para você ver como que você está dialogando com a pesquisa Real Time Big Data, tem um dos quadros, nós não colocamos aqui porque não tinha tempo, mas era uma lâmina chamada segunda opção de voto, estimulada. E aí é o seguinte, se você tivesse uma segunda opção de voto, você já me disse que você vai votar em fulano de tal. Se você tivesse uma segunda opção, você votaria em quem? Então, você lembrou que o Marcos Alexandre teve 31. Sim. Aí a pergunta que o examinador fez foi, se você tivesse uma segunda opção de votos, você votaria em quem? Marcos 22% votaram em Minoro Quintara. Minoro Quintara. Então, assim, a dobradinha, a simbiose, Marcos Alexandre e Minoro Quintara. Os eleitores, né? O mesmo nível ali, Exato. Eles estão fazendo isso aí, é interessante, né? Em que pese uma parte do eleitorado de Minoro, defende aquelas pautas mais conservadoras, certamente uma parte migraria para Bocalhon também. Mas o eleitor do Minoro, ele é um eleitor que a gente tem como mais esclarecido, não é? Não é o eleitor dos grotões, é o eleitor mais esclarecido pelo trabalho na UFAC que ele fez, pelo conhecimento que ele tem, foi um bom gestor ali como reitor da UFAC e tal. Então, é interessante. Ele, como você disse, ele troca ali figurinha com o Marcos Alexandre. O Marcos Mas Alexandre. o eleitor conservador, ele se posiciona ao lado do Bocalhon. Muito embora eu considere essa eleição muito provinciana, não é tanto no campo ideológico. Muito embora uma minoria tenha essa influência, né? Que é o eleitor da Mara Rocha. A Mara não está disputando eleição, mas ela está fazendo política. Com certeza ela terá um candidato. E esse candidato, com certeza, não é Marcos Alexandre, porque ela e o irmão Rocha saíram do MDB por conta do MDB ter inclinado-se no campo ali com o Marcos Alexandre. Você acha que os Rocha têm possibilidade de ficar neutro nessa? Não, eu acredito que o eleitor não fica. O eleitor deles não fica. Os irmãos podem até ficar neutros, mas o eleitor deles não. O eleitor, eu tive ontem aqui um amigo meu que é bolsonarista, advogado, todo mundo conhece, o Almir, ele é advogado, Almir Pagliarini, é um dos bolsonaristas assim, de linha de frente, né? Um cara muito respeitador, muito bacana. E ficou muito feliz com o posicionamento do Bocalhon. E ele lidera um grupo conservador bolsonarista no Acre. E ele já aponta em direção ao Bocalhon. Então, a tendência desse eleitor que votou em Mara na eleição de governador e deputado federal é de acompanhar o Bocalhon, até porque ele se declara mesmo, né?
declara. Mas ainda vai ter composições políticas, né? Vai ter que fazer aliança. Então, eu quero entrar nesse meandro aí. Eu tenho percebido que você tem uma certa resistência em observar Minoru Quintara como uma pessoa que tem que fazer conquistas internas no governo para poder se viabilizar politicamente. Minoru Quintara, na Data Control também, ele teve um desempenho muito melhor do que o Alisson Bisteni. Você não percebe que o Minoru Quintara é muito mais viável do que o Alisson Bisteni e que, por conta disso, você acha que isso não é capaz de sensibilizar o governador Gladson Camelino? Eu acho que não, porque o Minoru ele tem uma situação interessante. Ele está ali por conta do PSDB, que compõe o governo, né? Mas ele tem um brilho próprio. E esse brilho próprio, esse eleitorado segmentado que o acompanha, que ele pode levar para onde ele for, ele não interessa ao governo. Porque vai ter eleição em 2026. Imagine Alisson Bisteni na prefeitura, com o Gladson Camelino candidato ao Senado, Maílson candidato a governadora. Vai estar fechado o pacote. E com o Minoru, talvez não. Talvez ele chegue na prefeitura e ele entenda que ele pode seguir esse outro caminho e tal. Eu acho que passa muito por aí. Perfeito. Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com alguns outros detalhes a respeito da pesquisa Real Time Big Data TV Gazeta, tá bom? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.